Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e agora vamos falar sobre as origens do cristianismo. Comigo no estúdio está o doutor em História, professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Edson Silva. Tá. Professor, obrigado pela sua presença hoje aqui. Imagine, eu que agradeço. Professor, nós já conversamos em outros momentos sobre outros assuntos. O senhor é um dos meus entrevistados mais requisitados, junto com o professor Marco Aurélio Pereira, porque eu sinceramente acredito que a TV brasileira, ainda mais uma TV educativa, tem a obrigação em levar a história para as pessoas em casa. Nós temos uma deficiência muito grande no sistema educacional, muitas pessoas acabam saindo da escola porque precisam sobreviver, outras acabam não valorizando o conteúdo da disciplina de história em sala de aula, por às vezes uma tendência mais para as áreas de exatas ou biológicas, e esquecem de quão importante é conhecer a própria história, e a história da fé, quando bem compreendida, ajuda a combater uma série de problemas, como por exemplo a intolerância. Exatamente. Dito isso, eu gostaria de me reportar aos primeiros séculos do cristianismo, antes que ele virasse a religião oficial do Império Romano no século IV. Certo. Então, nós temos uma pequena seita judaica, cujo o líder da seita assassinado de maneira cruel, e temos 11 discípulos, não 12, porque um deles se suicida, que era Judas. E esses 11 discípulos, então, conseguem transformar aquela pequena seita judaica na maior religião do mundo, que é o cristianismo, com suas diferentes denominações. Isso é um mistério, quer dizer, tinha tudo para dar errado, mas deu certo. O que se pregava nos primórdios do cristianismo que era diferente de hoje? Como foram aqueles primeiros tempos, aqueles primeiros 300 anos? A gente ouviu falar das perseguições, por exemplo. Certo. É um período complexo, né? Você tem, por um lado, a inserção dessa pequena religião num ambiente multicultural, que é o ambiente romano, né? E o ambiente romano ele tem influências culturais as mais diversas, né? Por um lado, você tem uma influência grega, com algumas ideias muito interessantes que a gente conhece. Por outro lado, você tem uma influência muito forte oriental, persa, né? E com essa influência oriental persa, você tem o estabelecimento de uma religião de Estado centrado na figura do imperador. Esse foi o elemento de conflito com o cristianismo primitivo nesses primeiros tempos. Agora, esses primeiros 300 anos, né, desse cristianismo comunitário, eles foram fundamentais em vários sentidos, né? Em primeiro lugar, eles acabaram, por diversas correntes, consolidando valores doutrinais específicos, né? Então, só para dar um exemplo, o impacto da ressurreição de Cristo é um impacto muito estranho para um judeu. E nesse sentido, esse cristianismo ele vai se tornando gradativamente afastado do judaísmo. É claro que os primeiros cristãos são judeus, logo a seguir gentios convertidos, especialmente de língua grega, né? Tudo isso nós vemos destacado nos Atos dos Apóstolos, que é uma das fontes que nós temos para compreender esse período. Mas você tem que resolver teologicamente algumas coisas que são incompatíveis. Por exemplo, se Cristo é Deus, qual é a natureza de Deus? O judaísmo professava a fé em um só Deus. Como pode haver Cristo, né? Então, a doutrina da Trindade vai ser formulada nesses primeiros anos, né? A doutrina do corpo místico de Cristo e a experiência comunitária são outros elementos que vão forjar os valores do cristianismo, né? Nos Atos dos Apóstolos dizia lá, os romanos olhavam para os cristãos e olha, vejam como eles se amam. Por quê? Era uma comunidade de fato marginalizada, perseguida porque não queria se curvar à religião do Estado,
que colocava o imperador como um deus, né, por conta da tradição das religiosidades orientais. E isso faz com que essa comunidade, digamos assim, tenha algumas características. Em primeiro lugar, uma fé muito comprometida, muito aguerrida, uma comunidade muito coesa, né? E uma reflexão muito intensa no sentido de forjar uma doutrina, de se diferenciar do antigo judaísmo. Porque se de um lado, mesmo entre os cristãos vindos do judaísmo, as práticas eram muito parecidas, você já tinha você foi forjando uma diferença doutrinal que passou a ser significativa com o correr dos tempos, né? Basta dizer que nesse período você tem escrito os Atos dos Apóstolos. Esse é o período de ação dos apóstolos, em especial Paulo de Tarso, que vai levar o cristianismo para além do ambiente cultural judaico, né? Chegando no Oriente, chegando nas comunidades gregas, com uma influência de uma filosofia, de um pensamento muito diferente. E os próprios evangelhos vão ser escritos mais ou menos nesse período. Porque com o impacto da ressurreição, as comunidades, e naturalmente você não tinha uma biblioteca central, um arquivo central, nem muito menos internet ou outras coisas, as comunidades tinham que se organizar para preservar a memória daquilo que eles ouviram. Isso vai resultar, e cada comunidade vai se organizar para fazer isso, que vai resultar nas narrativas evangélicas, as oficiais que nós conhecemos. As 4. Exato, e algumas não oficiais, mas que algumas fantasiosas, né? Mas outras trazendo elementos muito próximos daquilo que a gente entende e do comum do cristianismo hoje, né? Por exemplo, o Evangelho de Judas, né? O Evangelho de Filipe também. O Evangelho de Filipe, exato. Então são textos não aceitos pela igreja como fazendo parte do núcleo da fé, mas do ponto de vista histórico, para você entender esse ambiente, são textos muito interessantes. Nós temos uma mensagem muito impactante nesse começo do cristianismo. Tão impactante que leva um militar romano a declarar sua fé diante de outros romanos e pagando com a vida por isso, como São Jorge, certo, da Capadócia, né? Certo. Que desafia as autoridades romanas e é morto por isso. Nós temos um bruxo que cultua um tipo de magia negra, que abre mão disso tudo para se converter a Cristo, que é São Cipriano. Né? Esses primeiros santos da Igreja Católica, eles dão exemplos de fé muito fortes. Eles não temem a morte, de jeito nenhum. Isso vem pelo exemplo da ressurreição de Cristo ou pela mensagem de amor ao próximo que é inequívoca no discurso, principalmente nos primórdios da Igreja? Eu acho que as duas situações. Em primeiro lugar, você tem uma experiência de comunidade muito forte. As pessoas, digamos assim, moravam junto, tinham tudo em comum, né? Quando você entrava, você tinha uma comunidade que, se por um lado não rompia com as hierarquias sociais romanas, dentro da comunidade você tinha uma experiência comunitária inclusiva, né? É São Paulo que diz, olha, aqui nós somos todos irmãos, escravos e senhores, ricos e pobres. Ele está falando dos cristãos. A partir do momento que você entrar na comunidade, você é irmão, né? Embora, formalmente, na hierarquia do Estado romano, você continuasse sendo um escravo. São muitos escravos cristãos e são vários os senhores que também aderem ao cristianismo. Isso é um dos elementos. Outro elemento é que a ideia da religião de Estado romano, ela vem sofrendo um descrédito crescente, né? É difícil você manter a ideia de um imperador como Deus
com os imperadores romanos fazendo as bobagens que faziam. Isso é verdade. Então, essa proximidade, esse ambiente cosmopolita, a intensificação dos meios de comunicação e, portanto, a proximidade do imperador com o povo, né, que ele não é um faraó do Egito que ficava distante, praticamente intocável, mas interagia, tomava decisões políticas e tal. Então, todas as pessoas que observavam isso passaram a, digamos assim, discretamente aceitar, porque era lei, mas isso, digamos assim, carecia de solidez na sua fé. Uma das hipóteses pelas quais Roma assume o cristianismo como religião de Estado é justamente isso. De um lado, você tinha no cristianismo valores de amor, de cidadania, de coesão social que interessavam ao Estado, e por outro lado, a ideia de deificar imperadores passou a não mais ser crível, né? Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta, falando ainda sobre as origens do cristianismo. Comigo no estúdio da TVE está o professor Edson Silva, que é professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa com doutorado em História. Professor, eu sei que o senhor estudou profundamente esse período da história da humanidade, especificamente os primeiros séculos depois de Cristo. Cristo é tão impactante que divide a história entre antes e depois dele, Certo. pelo menos no Ocidente. E nós vemos alguns exemplos muito interessantes dentro desses primórdios. O senhor falou, por exemplo, que dentro das comunidades de fé todos eram irmãos e se praticava realmente isso. É uma experiência tão impactante que convertia os outros e se elas quisessem literalmente colocar a vida em risco, não se incomodavam por isso, porque acreditavam na vida eterna. Muitos fizeram. Diga-se passagem, muitos fizeram. Os santos mártires, a história dos santos mártires da Igreja Católica prova isso. Mas a dimensão que eu tenho é que em algum momento na história do cristianismo isso meio que se perdeu. É natural as pessoas dizerem eu sou cristão, mas não praticarem o cristianismo. O próprio Mahatma Gandhi, que tinha se convertido ao cristianismo num primeiro momento, ele disse, quando conheci os cristãos, perdi totalmente a vontade de ser um deles. Então, apenas resgatando o fim do bloco anterior, podemos dizer que nas origens do cristianismo, o amor ao próximo era mais praticado do que nos dias de hoje? Você tem, na origem de todos os movimentos, uma vivência mais intensa, né? Tem um sociólogo chamado Francesco Alberoni, que ele define esse movimento como gênese, né? É um momento em que se vive determinados valores, que tem duas características. Primeiro, você tem um estado cujo tecido social está se esgarçando, não sustenta mais as identidades sociais, e nesse momento você vive uma experiência de reintegração que é muito forte. Nós podemos dizer, sim, que nos primórdios do cristianismo, essa experiência foi vivida e essa experiência forjou os valores do cristianismo, consolidou a doutrina, né? Você tem os quatro evangelhos escritos nesse período, as cartas de Paulo, toda a atuação de São Paulo, que foi muito intensa, levando esses valores e essa religião para além de um grupo étnico, né, que tinha valores também religiosos muito intensos. Quer dizer, o judaísmo é uma religião de vida e de vivência intensa também. Mas como você tinha uma identidade muito forte entre a religião e um determinado povo, a universalização dessa fé era muito, muito difícil, né? Porque, justamente por conta dessa coesão. Quer dizer, dessa maneira o cristianismo acabou se enraizando no Império, de baixo para cima. Pode-se dizer que nos primeiros anos
o cristianismo era uma religião de pobres, né? Mas na medida em que a cultura do império vai se esgarçando, o cristianismo vai assumindo essa posição gradativamente, ganhando novas formas, né? Digamos assim, de certa maneira assumindo valores gregos, valores de cidadania, de honra dos romanos, e vai, digamos assim, se tornando uma alternativa a ponto de se tornar depois a religião oficial do Império. Num primeiro momento, com Constantino, se tratou de uma aliança, né? Eu preciso dos cristãos para combater os meus inimigos. Mas gradativamente ela vai substituindo a religião do Império como uma forma de ver o mundo integrador, né? E quando ela se torna religião oficial e, portanto, assume uma certa hierarquização social, poder e tal, aí quando você mistura poder, essa organização, você tem, de fato, um afastamento daquela experiência inicial, né? Tanto que quando isso vai acontecendo, a tendência de muitos cristãos, no século IV, no século V, já quando esse processo está acontecendo, de afastamento das cidades e, portanto, afastamento do cristianismo oficial. O movimento monástico é um movimento de negação dessa integração com o Império Romano. Porque essa relação entre Estado, religião, sociedade, dinheiro, a partir do momento que o cristianismo passa a ser uma prática religiosa muito mais universal, atendendo diversas situações, e não apenas uma comunidade que vivia isso com intensidade, então você tem a ideia de que é necessário fugir da cidade para viver o verdadeiro cristianismo, né? Então você tem o primeiro movimento de fuga da cidade com eremitas que vão ao deserto, e depois as experiências comunitárias, né? Que tem como um dos exemplos assim mais frutíferos o movimento dos beneditinos, né? Que dura até hoje. Que dura até hoje. Rapidamente, os essênios são dessa época, das origens do cristianismo? Sim, os essênios estão nos primeiros séculos ligados ao judaísmo, não ao cristianismo, mas com uma mensagem muito próxima, pelo menos do ponto de vista ético, a mensagem de amor, a mensagem de amor ao próximo, amor a Deus, amor ao próximo, é muito próxima da mensagem cristã. Não é nesse ponto que o cristianismo como religião digamos assim, se separa do judaísmo, né? Acho que tem dois elementos que levam a essa separação. Em primeiro lugar, aquilo que eu já falei, a simbiose entre religião e grupo étnico, né? Uhum. Que é muito mais forte nos judeus, né? E quando os judeus se rebelam contra o Estado romano, né, e aí são aniquilados, quer dizer, aí você tem acentuada a diferenciação entre cristãos e judeus, né? Isso acaba permanecendo na cultura cristã de maneira, digamos assim, não muito fiel ao espírito inicial, na permanência de um certo antissemitismo, né? Até a década de 40, 50, na liturgia se falava dos pérfidos judeus que traíram Jesus, né? E nas narrativas dos evangélicos posterior, você tem uma tendência a amenizar o papel dos romanos na crucificação de Jesus. Pilatos lava as mãos. Quem pede mesmo a condenação de Jesus é a religião judaica oficial, né? Como os evangelhos são escritos posteriormente, ele já expressa um pouquinho esse afastamento entre cristãos e judeus do ponto de vista doutrinal. O que hoje foi superado, graças a Deus, né? Hoje, graças a Deus, foi superado, né?
Professor Edson Silva, obrigado pela sua presença hoje aqui. Imagine, eu que agradeço. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.